Se você é desenvolvedor Java, júnior ou estagiário, uma coisa que vai acontecer bastante é, quando você aplicar para qualquer tipo de vaga, vão querer saber se você sabe da tecnologia que você está aplicando. Então você vai ter que fazer um teste técnico usando Java, usando Spring Boot, todos os conceitos que você já aprendeu sobre orientação a objeto, streams, todos os conceitos que você já aprendeu sobre a linguagem de maneira geral. A melhor maneira da gente testar se a gente sabe alguma coisa é indo para a prática. Então aqui a gente vai fazer um projeto que foi pedido num teste técnico do Itaú. Durante o ano de 2024 inteiro, esse teste técnico rodou para todo mundo que estava aplicando para uma vaga júnior e uma vaga de estágio. E para começar, esse teste técnico é qual? Qual é o teste técnico que o Itaú está pedindo? É exatamente esse que vai aparecer aqui. Vamos lá. Esse daqui é o repositório do teste que vocês estão vendo. Ele vai estar linkado aqui embaixo. E ele tem aqui, ó, Itaú Unibanco, desafio de programação. Esse é um desafio bacana para o desenvolvimento de software, blá, 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 blá. Queremos testar a sua capacidade de construir um software com várias partes diferentes funcionando em conjunto. Introdução. Sua missão, caso você aceite, é criar uma API REST que receba transações e retorne as estatísticas sobre essas transações. Então aqui a gente vai bater muito sobre conceitos ali que vocês já viram de classes, conceitos de objetos, conceitos de records, conceitos de streams, conceitos de API. Então a gente vai ter que entender bastante de Spring. E essa aplicação, essa API, ela deve ser criada utilizando ou Java ou Kotlin e Spring Boot obrigatoriamente. E aqui tem a definição do desafio aqui, o que você deve, o que não deve fazer, deve colocar no GitHub, blá blá blá. Eu copiei tudo isso daqui e botei no ChatGPT para ele gerar um Notion para mim. Mas vamos dar uma olhada aqui por cima. Vamos lá. E aqui ele especifica um pouquinho do que ele vai querer na API. Ele bota aqui, ó, a seguir serão especificados os endpoints que devem estar presentes na API e as funcionalidades esperadas em cada um deles. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é um endpoint de transações, que a gente vai receber via POST, então a gente vai mandar para o nosso back-end um JSON contendo o valor, que está aqui com ponto flutuante, e também um timestamp. Então a gente vai ter o valor da transação e a hora, a data que essa transação ocorreu. E até ele bota aqui, ó, os campos do JSON significam o valor em decimal com ponto flutuante, que é obrigatório, e também a data e hora no padrão ISO 80, blá blá blá, que é isso daqui, que é o ano, o dia e o mês e a hora, belezinha? Esse padrãozinho aqui o próprio Spring já devolve pra gente. A API só aceitará transações que tenham campos com valor e hora preenchidos, então o JSON não pode estar vazio. A transação não deve acontecer no futuro. Então, por exemplo, se hoje é dia 10, eu não posso fazer uma transação no dia 11, fazer um post com o dia 11. Então, a gente tem que trabalhar ali com exceptions. Bem legal. A transação deve acontecer em qualquer momento do passado. Então, a gente pode, se hoje é dia 10, a gente pode colocar dia 5 que ocorreu a transação. Não tem nenhum problema, só não pode botar para frente. A transação não deve ter valor negativo, obviamente. A transação deve ser um valor igual ou maior a zero. Fazer uma transação de R$0 é meio doideira, né? Tinha que ser maior do que zero, mas tudo bem. Deve ser maior ou igual. Como resposta do endpoint, a gente tem que botar 201. Então foi criada a transação, 402, que a gente ainda precisa do corpo da requisição. Então, caso o usuário passe um request, mas que não tenha ou data ou valor, a gente devolve esse erro. Ou então 400, que é um erro já no back-end e tudo mais, sem nenhum corpo e tudo mais. Vamos lá. Outra funcionalidade que tem que ter, limpar transações. Então a gente vai ter que fazer uma rota de delete, no caso, a gente vai ter que fazer uma requisição delete, e esse endpoint simplesmente apaga todos os dados da transação que estejam armazenados. Como resposta, espera-se que o endpoint retorne com 200. Beleza. E a gente vai ter que calcular as estatísticas de o número de transações que teve, o somatório de todas as transações, a média das transações, o mínimo e o máximo de cada uma das transações. Mas tem uma pegadinha nesse desafio aqui, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, que é um bagulho bem legal que o Itaú cobrou, que é até bem interessante eles terem cobrado, que é essas estatísticas só podem ser dos últimos 60 segundos. Então, todas as transações que ocorrerem num frame de 60 segundos, a gente vai passar essas estatísticas. Se for 61, 62, já não entra nessa estatística. Então, a gente tem que trabalhar com timestamp. É um projeto bem legal. E o único momento que eu usei IA aqui, que eu dei uma adiantada no projeto, foi para fazer um Notion. Então, eu pedi para a IA fazer esse Notion aqui para gente.
que eu botei aqui tudo que a gente vai precisar. Desafio técnico Itaú Java 10x. E aí vai ter que ser uma API REST, beleza? Vai ter que ter apenas JSON, ok? Sem banco de dados, sem cache externo. Então a gente não salva nada em memória. Armazena dados somente em memória, na verdade. Seguir os nomes dos endpoints exatamente. Seguir os nomes dos campos exatamente. Então a gente não vai poder colocar em inglês. O campo barra transações vai ter que ser barra transações. Aqui vai ter que ser barra hora, vai ter que ser barra valor. Então a gente vai ter que seguir exatamente os endpoints. Lembrando, isso daqui é um teste técnico real. Então vai ser bem tranquilo da gente fazer isso. E eu também coloquei aqui que a gente vai ter que alguns passos. A gente vai ter que modelar ali... A gente vai ter que modelar ali o que a gente vai fazer da nossa classe de transações, vai ter que fazer tudo direitinho. E esse Notion aqui também está linkado aqui embaixo. Então está explicado o desafio. É um desafio bem complexo a primeiro momento, mas nem tão difícil assim. E, de novo, é um desafio de estagiário e de júnior do Itaú. Se você está achando isso aqui muito difícil, muito provavelmente você é burro pra caralho. A gente vai criar esse projeto aqui que a gente vai chamar de Itaú Java 10x. Vai ser o projeto... Opa, aqui mudaram aqui, tá? Aqui é o artifact. E aqui o grupo vai ser dev.java 10x. Beleza. Aqui eu posso tirar, belezinha, o nome do projeto Itaú Java 10x. Belezinha. E aqui vai ser um teste técnico pedido em vaga real do Itaú. Como a gente não precisa, a gente vai usar aqui, vamos lá, Spring 4.0, pode ser? Pode ser, a gente pode usar o Spring 4.0, Maven, a gente vai usar Java 17, tá certinho. A gente não vai precisar de banco, então a gente não vai precisar de um Postgres, a gente não vai precisar de Docker, nem nada do tipo, ele pede para deixar tudo ali em memória. Então a gente pode simplesmente pegar o Spring Web e o Spring Web e mais o que? Deixa eu ver. E o Lombok, pode ser o Lombok. Lembrando, eu estou fazendo isso daqui ao vivo, eu não planejei nada, não fiz nada. O meu planejamento, como é que eu funciono, a gente vai ver aqui. Lembrando que eu estou bebendo uma Coca-Cola agora, não estou bebendo cerveja, talvez a minha produtividade caia. Vamos lá. Vamos lá, com o nosso projeto aberto aqui, a única coisa que a gente precisa fazer é dar uma olhada o que a gente precisa do... O que o nosso projeto realmente pede, o que o teste técnico pede. E é assim que eu vou planejando. Eu não vou parar muito tempo aqui para ficar planejando nem nada do tipo, até porque a gente não vai precisar de nenhum tipo de database, então a gente não vai precisar trabalhar com nenhum tipo de persistência nesses dados, ou então passar tempo ali fazendo o banco de dados. Então, a gente vai direto aqui e vai dar uma olhada no que o teste está pedindo. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, vamos entrar aqui no teste técnico, no Notion que a gente tem, que vocês têm acesso aí. E aqui no Notion, a gente já tem lá. Vamos lá. A gente vai fazer a primeira modelagem básica de DTO de transação. Então, a gente vai ter que criar um objeto transação, que vai ter que ter um valor, que vai ser o double, e também a data e hora. Então, vamos lá, cara. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aqui, vamos lá criar a nossa classe. A gente vem em Java, Java 10x, beleza. Eu posso criar aqui, eu posso criar um folder? Posso, mas acho que não vou criar o folder agora não. Vou criar aqui, vamos lá, vou botar new file. Eu vou criar agora aqui o transação. Nessa classe a gente só vai ter que ter duas coisas. A gente vai modelar aqui a nossa classe. A gente vai ter que ter um valor quebrado, então no caso a gente vai poder acessar recebendo ali, por exemplo, 10 reais, assim, ou, sei lá, 100 reais, 1.000 reais, desta maneira. E outra coisa que a gente vai precisar, data e hora. São duas coisas que a gente vai precisar. Então, a gente pode usar um Big Decimal, e aí vem o lance daquele negócio que a gente já viu sobre tipos de dados. Então, aqui também é outro tipo de dados. A gente vai usar um Big Decimal, que a gente vai chamar de valor. Valor. Eu acho que a única outra coisa que a gente vai precisar, depois eu tenho que conferir ali no Notion, a gente pode usar o que é? Data e hora, né? Data e hora, é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui no Notion. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no Notion, é certinho, aqui eu estou no repositório. Ele chama de data hora. Data hora, então, é o que a gente vai usar. Lembrando que os nomes, um dos requisitos é que os nomes sejam exatamente os mesmos. Então, quando a gente está fazendo teste técnico, alguma coisa assim, isso daí pode ser bastante cobrado. Então, data hora.
que a gente pode passar aqui, e aqui vem a primeira coisa, a gente pode passar um local date, cadê? Local date time. E aí, a maioria das pessoas passaria um local date time. Por quê? Porque quando a gente está lidando com hora, a gente passa sim um local date time. E aí vem, muito provavelmente, uma das primeiras coisas que eu quero quebrar aqui com vocês. Todo esse desafio técnico construído pelo Itaú, ele foi feito de forma com pegadinhas. Então, se a gente for ver aqui, uma das obrigações é a gente ter no nosso controller lá uma rota de transações. Só que ele obrigatoriamente vai precisar passar o valor, que a gente já está usando o Big Decimal, então tá 10, bola, mas a gente vai precisar passar um data e hora. E aqui embaixo ele especifica aqui, a data e hora padrão ISO 8601, em que a transação ocorreu. E esse padrão, ele leva em conta um negocinho que o Local Daytime não leva, que é fuso horário. A gente vai precisar do fuso horário. Então, o Local Daytime não comporta o fuso horário. Então, se você usa o Local Daytime, ele não vai comportar o fuso horário. E aí você já estaria fora do desafio técnico. Então, a gente vê que a gente está modelando aqui a nossa classe. E se você não parar para pensar no que você está fazendo, só sair codando coisas aleatórias, você vai perceber que você perdeu talvez a sua vaga de júnior, a sua vaga de estágio por uma bobeira. Tá ligado? Que são coisas que você tem que saber. Se ele pede exatamente para você seguir aquele padrão, é porque muito provavelmente tem pegadinha. E pelo que eu dei uma olhada aqui no README, tem mais outras pegadinhas ali também, principalmente nesses dos 60 segundos, das estatísticas, que a gente vai ver mais pra frente. Mas, de novo, eu tô fazendo isso daqui ao vivo e eu também tô descobrindo aqui com vocês. Mas uma coisa que eu já tinha visto era isso. A gente vai precisar usar o nosso fuso horário. Então, quando a gente está tratando de fuso horário, para falar a verdade, é sim, deixa eu trocar aqui, o offset date time. Por quê? O offset date time, ele vai fazer a compensação de fuso horário. E aí a gente vai estar dentro daquilo que é pedido no nosso desafio, que é seguir o padrão. Então a gente vai criar um objeto transação, beleza, que vai ter um valor double, ou eu botei big decimal também, data e hora, e com offset date time. Então, qual é a diferença de offset date time para local date time? Nessa aula aqui, eu não vou trazer isso. Eu vou trazer uma aula separada só para explicar isso, porque isso é bastante importante. E muitos dos problemas que a gente tem em banco de dados hoje, em grandes aplicações, eles são porque a gente tem esse problema de bancos com fuso horários diferentes. Então, lembra daquela nossa aula que a gente teve lá no Batismo de Java, no início, sobre tipos de dados? Que o tipo de dado, cara, causou milhões de prejuízos para o YouTube? Aqui é a mesma coisa. Esse tipo de erro causa milhões de prejuízos para operações bancárias, porque é importante saber o fuso horário em que aquela operação aconteceu. E como a gente está tratando de um teste técnico por Itaú, isso foi super importante. Então a gente termina aqui essa aula, essa primeira aula, onde a gente leu o desafio, construiu aqui a nossa primeira coisa aqui, e a gente já pode ir, talvez aqui, já para criar, se você vier aqui, você vai criar um novo file, e você pode vir aqui para criar o transações controller. Deixa eu ver se ele especifica algum tipo de nome para isso. Vamos dar uma olhada aqui. Porque, de novo, um dos requisitos é ele coisar. Então, vamos lá. Eu estou aqui no meu Notion e ele, deixa eu ver, não especifica nada. O controller pode se chamar o que eu quiser, correto? Deixa eu dar só uma conferida aqui. Controller pode se chamar o que eu quiser. Deixa eu colocar aqui, controller, é isso mesmo. Então, lembrando, eu estou fazendo esse desafio ao vivo, eu não planejei nada, não tem nenhum código aqui, e a gente está fazendo isso daqui no ao vivo, belezinha? Então, vamos lá. Então, eu criei aqui um transações controller, e a gente vai trabalhar a partir da próxima aula aqui. E numa aula separada, eu vou trazer a diferença de local date time para offset date time, mas lembrando, quando se trata de operações bancárias, o fuso horário é super importante. Por essa aula, dê-la como concluída. Bota aqui embaixo o que você está achando, se você já cairia na primeira pegadinha dessa aula, na primeira pegadinha desse desafio. Lembrando, tem várias pegadinhas iguais a essa, mas a gente se vê numa próxima aula. Até a próxima e tchau!
Eu não estou aqui para fazer um speedrun de desafio técnico, até porque isso aqui é um desafio técnico de nível estagiário e júnior. Eu estou aqui para te explicar passo a passo e como você provavelmente seria reprovado. Cara, como eu falei, todo esse desafio está sendo feito ao vivo. Não tem nenhum código, eu não estou olhando em nenhum lugar, não tem nenhum repositório no GitHub, não tem nenhum código de referência, nada. A gente está construindo tudo ao vivo. E eu falei da pegadinha que a gente teve lá, da data e da hora. Mas sabe que teve outra pegadinha que eu nem vi dentro do teste técnico e que provavelmente te reprovaria? A gente vai ver aqui nessa aula agora. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem na nossa aqui construída. A gente estava fazendo aqui, modelando nossa classe. E modelando a nossa classe, a gente fez aqui o valor e a data e hora que é pedido no desafio, são as únicas coisas que a gente vai precisar. Só que a gente sabe da pegadinha da data, que tem lá o fuso horário e tudo mais. Mas tinha uma pegadinha aqui que eu nem vi, mas não caí. Por que eu usei aqui Big Decimal? Se quando eu pedi para o ChatGPT fazer o Notion para mim, o ChatGPT, lembrando que eu simplesmente copiei isso tudo aqui e falei, faz um Notion, organiza as ideias. O ChatGPT falou para mim usar Double. E aí vem a primeira coisa. Por que eu usei Big Decimal? O que caralhos é um Big Decimal? E é importante que você saiba disso, principalmente se você for aplicar para essas vagas mais específicas. E o que é uma vaga específica? Cara, toda vez que você estiver aplicando para uma vaga, você tem que entender o contexto daquela empresa. Cara, trabalhar para o Pinterest, como eu já trabalhei, é muito diferente de eu trabalhar para uma instituição bancária. Tu concorda comigo? Agora, por exemplo, eu trabalho para uma empresa de cloud. Então é diferente de trabalhar para uma instituição bancária. Por quê? Vamos pensar que, a grosso modo, uma instituição bancária, ela precisa ter dados precisos para telemetria, para monitoramento. Ela precisa ter dados precisos de transações, de TED, de DOC, de qualquer coisa. Ela precisa ter precisão nos dados que ela retorna para dentro dela. Você concorda comigo? Você concorda que quando a gente fala de dinheiro, a gente, teoricamente, de maneira geral, a gente tende a achar que não precisa de tanta precisão assim. Mas uma coisa que você tem que entender como programador, que eu quero trazer aqui para você, como um macaco, um grande macaco. Você vai deixar de ser um macaco agora. Uma coisa que eu quero que você entenda, toda vez que você estiver lidando com dinheiro, com algumas coisas, com dinheiro, com juros, juros compostos, com mora e com valores monetários, então dinheiro de maneira geral, toda vez que você estiver lidando com esses 5 elementos, você sempre vai tender a usar Big Decimal. Você sempre vai tender a usar Big Decimal. Você quer um exemplo da vida real? Você já andou por aí, pela estrada, pela cidade e viu posto de gasolina? Se você vai no posto de gasolina e abastece com 1 litro e o litro tá 6,10, você pode achar que você tá ali, que aquilo é importante para você, 6,10 e tudo mais. Mas se você for parar para pensar, se você vê o cartaz dele, ele normalmente vai ter 3 números depois da vírgula. Mas como se você só paga 2 números depois da vírgula? Por que isso é importante? Se você for, por exemplo, no Itaú, e atrasar um boleto, e atrasar o seu cartão, é incidido em cima dele juros e mora, que são penalidades por você ter aquele atraso. E tudo isso precisa ser uma precisão cirúrgica. E eu falo isso porque eu já trabalhei em setor portuário, a gente construía aplicações a gente construía e fazia a manutenção de aplicações para o setor portuário de maneira geral. Então a gente tinha notas de navios entrando e saindo, e caso o navio atrasasse, caso tivesse alguma coisa, a gente tinha, sim, juros e mora. Então a gente precisava lidar com o tempo perfeitamente alocado e também os valores perfeitamente calculados, porque a gente calculava, por exemplo, juros e mora em cima de valor de combustível, em cima de valor de óleo e por aí vai, mão de obra. Então, o Itaú, ele não é muito diferente. O Itaú, ele precisa de precisão. Quando a gente está lidando com dinheiro, a gente vai precisar de precisão. Se você precisa lidar com dinheiro, use Big Decimal. Então, por que o ChatGPT ele indicou usar o Double? Por um simples motivo. Na teoria, não vai fazer diferença nenhuma. Mas o Double, ele é mais indicado quando a gente está numa coisa mais simples aqui, fazendo um CRUD, fazendo qualquer coisa desse tipo. Ou quando a gente vai lidar com outros números que não precisam de tanta precisão. Se você precisa de precisão, use Big Decimal. Se é dinheiro, use Big Decimal. Bota isso na sua cabeça. E essa era a pegadinha que eu nem tinha visto. Que eu, provavelmente, se eu não tivesse a experiência que eu já tive com o setor portuário fazendo juros mora, eu cairia nisso aqui, eu colocaria um double aqui. Tá ligado? Eu colocaria um double aqui e iria dormir em paz. Mas não. Por quê?
porque o Big Decimal é para valores. Então, essa é a primeira pegadinha que eu nem tinha visto. Esse desafio, ele é feito cheio de pegadinhas para você reprovar. Talvez você reprovaria se colocasse um double aqui? Não, mas talvez na hora de um code review, que alguém fosse te entrevistar, o cara falaria: por que você usou double e não Big Decimal? E se você não souber responder qual a diferença, por que escolheu o que escolheu, você fala: não sei, o ChatGPT me indicou, aí vai ficar difícil, entendeu? E outra coisa também, como a gente está falando de precisão, isso daqui é mais fácil, porque eu falei na aula passada, a precisão que vem das datas, existem alguns tipos de dados que a gente pode tratar com data, que é o local date, eu acho. Local date, quando você só quer a data. Então, hoje é dia 8 de janeiro de 2026. 8 de janeiro de 2026. O local date só devolve a data. A gente tem o local date time, que ele vai devolver 8 de janeiro de 2026, 1h45 e 45 segundos. Ponto. Ele vai devolver data e hora. E existe o offset date time, que ele vai devolver 8 de janeiro de 2026, a 1h45 e 50 segundos, porém no fuso horário de São Paulo, no fuso horário de Brasília. Por quê? De novo, é um teste técnico para um banco. O banco trabalha com precisão. E a precisão é você vai precisar informar a hora daquela transação. 3 horas da tarde, aquela transação foi feita 3 horas da tarde. Mas 3 horas da tarde de qual fuso horário? Da Índia? 3 horas da tarde de São Paulo? 3 horas da tarde de Londres? 3 horas da tarde de Brasília? Até mesmo dentro do próprio Brasil, a gente tem fuso horários diferentes. Manaus, se eu não me engano, é um fuso horário diferente do resto do Brasil, em certas partes do ano. Então, a gente precisa lidar com precisão. Então, a primeira pegadinha, a única que eu sabia, que eu tinha visto, era essa pegadinha da data. Mas depois que eu terminei o vídeo, eu falei assim, caraca, se eu tivesse colocado double aqui, talvez eu poderia ser cobrado por isso, ou questionado por isso. Então, lembrando, eu estou fazendo isso aqui tudo ao vivo, as pegadinhas eu estou descobrindo ao vivo, pode ser que eu caia em alguma e você comente aqui embaixo, ó, o desafio pedia tal coisa, você fez coisa errada. Pode ser, eu estou fazendo isso aqui tudo ao vivo. Mas preste atenção quando você está desenvolvendo a sua aplicação para seguir, principalmente se for um teste técnico. Então, Big Decimal, sempre que você precisar de trabalhar com valores. Double, sempre que você for fazer qualquer outro tipo de projeto ali que não precise de tanta precisão, apesar dele ter precisão. Offset date time, sempre que você quiser trabalhar e levar em consideração o fuso horário. Então, eu queria terminar essa aula aqui simplesmente fazendo o seguinte. A gente vai, só pra gente, foi uma aula mais teórica, mas a gente vai colocar aqui o date pra gente trabalhar com, pra gente trabalhar com getters e setters. Cadê date? É só date. Date não, pô, data. Eu tô falando tanto date aí. Como eu tô fazendo ao vivo, às vezes eu erro. Date, all args constructor e o no args constructor. A gente tem essas três coisas aqui. Para que serve o date? Lembrando, você já deveria ter uma noção de Spring. Se esse aqui é seu primeiro projeto, você está perdido na vida. O date, a gente vai trabalhar com getters e setters, mas você poderia dar um Ctrl N e fazer isso aqui automático. All args constructor vai criar um construtor com todos os argumentos e um sem argumentos que não precisa, mas tamo aí. Então, na próxima aula, a gente vai direto para o controller, por essa aula mais teórica é isso. E te vejo na próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço e tchau! Nova aula e mais uma chance de você parar de fritar hambúrguer no McDonald's. Vamos dar uma sequência aqui de onde a gente parou. Lembrando, eu não tô aqui para fazer um speedrun desse desafio técnico, é mais para destrinchar aqui, ver pegadinhas com vocês e também passar algumas dicas aqui de desenvolvimento, de organização de código e por aí vai. Vamos seguir aqui o nosso Notion, deixa eu abrir aqui o nosso Notion, vamos lá. O nosso Notion, a gente já fez a modelagem, os caralho, agora a gente vai aqui DTO da estatística. Criar um objeto estatística com count tipo long, sum, average, mínimo, máximo, tudo double. Beleza, só o count que é long. Por que eu vou querer isso? Por quê? De novo, uma das regras é, durante 60 segundos, cadê? Tá aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui se eu acho. Uma das regras é, esse ending point deve retornar, esse ending point, o barra estatística, deve retornar as estatísticas das transações que ocorreram nos últimos 60 segundos. Até o momento a gente não tem nada, mas a gente vai criar isso daqui porque foi a ordem aqui que o ChatGPT fez e a gente vai seguir essa ordem aqui. Então vamos criar esse DTO aqui. Esse DTO vai ter que ser basicamente assim, com um único tipo de dado diferente sendo long, que vai ser o número total de transações em 60 segundos, e também o somatório, a média, o mínimo e a maior transação em 60 segundos. Belezinha? Então,
bora lá para o nosso código, cara. Lembrando, toda vez que uma aula começa, é uma chance de você parar de fritar hambúrguer no McDonald's e parar de fazer seu pai chorar no banho. Vamos lá. Eu tinha criado aqui o transações controller, que não tem nada. A gente vai deixar para depois. Vou salvar, tudo bem. A gente vai deixar para depois. Mas agora eu vou criar... aqui um novo file e eu vou criar o... Ele pediu para chamar de... Não é transações. Deixa eu ver como é que ele pediu para chamar. Estatísticas. Deixa eu ver. Ele pediu para chamar de estatística. Opa. Ele pediu para chamar de estatística. A gente pode botar estatística DTO, porque ele vai ser um DTO mesmo. Vamos lá. Estatística DTO. E vamos criar aqui o estatística DTO. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar de usar lombok, @getter, usando lombok. E a gente vai precisar passar tudo que a gente tem lá. Deixa eu ver aqui. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar do count, que vai ser do tipo long. Então, a gente vai passar aqui um private long count, vai ser o nome disso. A gente também vai passar aqui um private, aí o resto é tudo double, né? Private. Vamos lá, então, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar aqui no nosso Notion. Deixa eu mostrar aqui o Notion para vocês. Vamos lá. A gente pode voltar no nosso Notion. Criamos o objeto, count, long, double, tá tudo certo, né? Long, double, 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 perfeito. Agora a gente pode ir direto para criar os nossos ending points. Os ending points eles são criados dentro do nosso controller. E é o que a gente vai fazer aqui. Aqui não tem nenhuma pegadinha, ele só pediu para a gente criar um DTO mesmo, essa classe de estatística, que não faz absolutamente nada. Esse construtor aqui só fala que a estatística, que o count vai ser igual a ele mesmo e tudo mais, e depois a gente vai voltar e fazer as nossas operações aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui um REST controller. Lembrando, annotations de Spring são super básicas, esse daqui já é um desafio técnico, e uma coisa que eu quero alertar para você você sempre vai ter que estar preparado num desafio técnico, ainda mais de uma empresa grande, para defender o que você escolheu. Então, por exemplo, se você decide injetar a sua dependência via construtor, por exemplo, e não via annotation usando Lombok, ou vice-versa, só usou Lombok, eu já trabalhei com teste técnico, já fiz testes técnicos para outras empresas e também já fiz code review de candidatos fazendo teste técnico. E é muito comum eu perguntar pro cara, tá, mas por que você fez isso? E você sabe alguma outra maneira da gente trabalhar sem usar essa aqui que você fez? Você está usando essa annotation, mas tem alguma outra maneira de você usar? Então esteja preparado para você responder esse tipo de pergunta. Mas o REST Controller, ele basicamente vai dizer que essa classe aqui é o nosso controller, que é onde vai sair todos os ending points, todas as rotas da nossa aplicação. Lembrando, não tem jeito certo ou errado de você fazer, e eu não estou querendo fazer isso daqui mais rápido, nem nada do tipo. Eu estou explicando passo a passo, eu estou destrinchando isso daqui, afinal, isso aqui não é um speedrun e se quer velocidade, não faz sentido, tá ligado? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente está aqui, vamos botar o nosso REST Controller, outra coisa, o Request Mapping, onde a gente vai passar aqui a rota padrão, que é barra transações ou transação. Agora me quebrou. Deixa eu ver aqui. A barra transação. Exatamente. Barra transação. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? A primeira requisição que a gente vai fazer é do tipo post. Então vamos lá, post mapping. A gente vai fazer aqui, a gente vai chegar a um public, a gente vai fazer um método. A gente vai fazer um método público. Deixa eu ver se ele tem algum tipo de regra para nome. Lembrando que a gente é obrigado a botar o nome exato que está lá no desafio. Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem algum tipo de regra para nome. Não, aqui ele fala de transação e tal. Aqui ele vai falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Aqui, primeiro, ending point, transação. Não, a gente pode criar os métodos com o nome que a gente quiser. Beleza, não deve ser valor negativo. Tá, perfeito. A gente pode criar um método com o nome que a gente quiser. Então, a gente vai criar aqui o barra adicionar, o barra sacar. Adicionar, isso. E vai ser um response entity. Lembrando, para que response entity? Eu já vou falar. Adicionar. Adicionar. Opa, errei aqui. Aqui ele está reclamando por quê? É porque eu não coloquei o coisa do método. Beleza.
Tá aqui. E agora ele vai reclamar porque a gente precisa dar um corpo para isso. Como a gente está fazendo do tipo response entity, a gente vai ter que devolver uma resposta para o nosso servidor. Então, toda vez que o usuário mandar uma requisição para a gente vai devolver essa requisição, uma resposta para o nosso servidor, que são literalmente as respostas que ele já indica ali que a gente basicamente tem que fazer. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem algumas respostas esperadas. 201 criado, transação válida, salvo em memória, 422, que qualquer regra de negócio inválida. Então, quais são as nossas regras de negócio? Valor negativo, data de amanhã, essas coisas desse tipo. E 400, que é bad request, que o cara não mandou todos os requisitos ali do nosso body. Então, a gente precisa de um response entity. Eu sou obrigado a usar um response entity em absolutamente todas as minhas aplicações, Fescão? Não, você não é obrigado a usar o response entity nas suas aplicações. Mas é ideal sempre que você quiser controlar o tipo de resposta do servidor, que o seu servidor vai dar para sua aplicação. Tá ligado? Então, uma coisa que a gente pode fazer é, toda vez que bater aqui, só pra gente começar isso daqui de verdade, é toda vez que bater isso daqui, então toda vez que bater na nossa aplicação, a gente vai dar um response. Response entity, ponto, status. A gente vai passar um status aqui. Qual é o status que ele quer que eu passe toda vez que eu faço uma requisição do tipo post? Se for olhar, ele quer que toda vez que eu dê uma requisição do tipo post, ele crie se a transação for com a transação válida e ela fica salva em memória. Então, por hora, como a gente não tem nenhum tipo de regra de negócio, a nossa transação sempre vai ser válida. Então, uma coisa que eu vou fazer só para a gente testar isso daqui também e já partir para partes mais complexas realmente, é a gente fazer aqui um response status, que a gente pode botar um HTTP status code, não pode ser, não precisa ser value of, HTTP status code ponto created. HTTP status code não, HTTP status ponto created. E aí, toda vez que a gente bater, como não tem nenhuma regra de negócio validando aqui se é valor negativo e tudo mais, qualquer coisa que a gente fizer, a gente já divide. Aqui a gente não vai precisar nem mandar corpo da requisição. Só bater o ending point / transação com o tipo de coisa post, com o tipo de requisição do tipo post, já vai dar status criado. E aqui ele está dando um... porque eu esqueci do return. Tá. Return. Agora a gente tem aqui a nossa aplicação que qualquer ending point, qualquer requisição do tipo post que bater no / transação, vai dar criado. E aí a gente consegue bloquear aquela coisa que a gente tinha. Então bora pro Postman testar se a nossa aplicação está funcionando. Primeiro de tudo, bora rodar o nosso código. Bom, aqui no Postman a gente vai chegar em New, vai criar uma nova conexão HTTP, mas ela vai ser do tipo Post, e eu vou passar aqui localhost 8080 / transação. Por quê? Porque é o ending point que a gente criou no nosso controller. Quando a gente der send, como não tem nenhum tipo de validação, não preciso passar nada aqui no meu body, não preciso passar nada de autenticação, não preciso fazer nada. Ele já deu 201 criado. Então a gente pode sim voltar aqui na nossa aplicação e botar aqui que o 201 está criado, sim, a validação está perfeita. A validação não, perdão, essa parte está perfeita. O que falta agora a gente fazer é o que a gente vai fazer na próxima aula, que são validações. Então a gente vai fazer validação se o valor está presente, quando ele enviar o JSON, se a data e hora está presente, se o valor é maior ou igual a 0, que é uma burrice, devia ser maior do que 0, né? Mas tudo bem. Se a data e hora não pode ser no futuro, então a gente vai ter que trabalhar com data de maneiras diferentes, então a gente vai lidar com isso. E data e hora pode ser qualquer momento do passado, exatamente. Então, por essa aula é isso. Foi uma aula mais simples, onde a gente mostrou ali, a gente construiu ali bastante da base que a gente vai utilizar para a próxima aula. E na próxima aula a gente já vai trabalhar nas validações desse controller aqui, que a gente pode construir um service para lidar com as regras de negócio disso, ou trabalhar direto no controller, ou fazer a migração direto no DTO. Isso a gente vai decidir na hora. Por essa aula é isso. Dê ela como garantida e feita. Até a próxima e tchau! Vamos lá, mais uma aula, vamos continuar exatamente de onde a gente parou. Uma coisa que você tem que saber é o seguinte, que a partir dessa aula eu vou deixar alguns desafios para você fazer também, até para deixar um pouquinho da aula um pouquinho mais dinâmica, belezinha? Combinado isso, vamos combinar o seguinte também. Vamos combinar que a partir de agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai ter que fazer validações na nossa aplicação. E uma das validações que é pedida, a gente pode chegar até aqui na nossa documentação ou até aqui no nosso Notion
A gente vai ver ó, que a gente vai ter que fazer validações obrigatórias de valor presente, data e hora presente, valor maior do que zero, data e hora não pode ser no futuro, blá, 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 blá. Então, vamos direto para o código, direto para essas validações. Lembrando, eu estou fazendo isso daqui da maneira que eu acho mais lógica possível de explicar. Seria a maneira que eu faria no dia a dia? Acho que não, porque eu normalmente começo ali pela classe, já faço DTOs e tudo mais, e é isso aí. Mas aqui, para explicar, eu acho que fica bom assim. Belezinha? Vamos lá, cara. Onde a gente tinha parado? A gente tinha começado a fazer nosso controller e a gente criou aqui o response antes que estava retornando 201. Deu ok, belezinha. Agora uma coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que passar a requisição no nosso coisa. Então, vamos lá, request body. O que é o request body? Essa anotação de request body, basicamente, a gente vai falar que, sabe aquela partezinha lá do Postman, que você consegue colocar o corpo da requisição? É basicamente isso daqui. A gente vai colocar o corpo da requisição. E o que é o corpo da requisição? O valor da transação e a data que essa transação ocorreu. Basicamente, você pode fazer de várias maneiras. Você pode chegar aqui e passar direto o objeto transação. Porque o objeto transação ele já não tem o valor e a data. Você pode passar o objeto transação. Então, a gente pode passar aqui no request body o transação. Cadê? Transação. Que a gente vai chamar de transação. Não teria problema nenhum você fazer isso. Mas em desenvolvimento de software, se você quiser trabalhar um pouquinho melhor e talvez até impressionar por ser um teste técnico, e você está nessa parte aqui do curso, você já viu sobre DTO. Dentro da gente trabalhar com DTO, tem várias maneiras de a gente fazer isso. A gente pode usar um Object Mapping, a gente pode usar aquela abordagem de Response Request. Vocês já viram? Eu acho que não viram ainda não, mas vão ver mais para frente. Vocês podem usar as abordagens que eu já uso. Mas o importante e o que eu quero botar na tua cabeça aqui, justamente para isso que a gente está fazendo esse teste técnico mais devagar, é que o DTO ele é usado quando você quer mascarar ou proteger partes do seu model, partes ali do seu domínio. E o que é o meu domínio aqui nesse caso aqui? É o transação. Eu quero proteger essa parte aqui. Cara, se quer um exemplo da vida real, pensa assim comigo, cara, o próprio Itaú. O Itaú, ele tem o seu nome, o nome da sua mãe, o seu CPF, o seu RG, o número da sua conta, o Itaú tem seu endereço, o Itaú tem a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, tem valores de empréstimo, tem tudo. Você concorda comigo que o Itaú tem todas essas informações? Mas por que quando você vai no caixa eletrônico tirar um extrato, ele só aparece um frame das informações que ele tem? Por que ele não devolve tudo? Porque nem sempre, por você ter todas as informações, você quer devolver para o usuário todas as informações. Às vezes você só quer devolver naquela operação parte da informação. Você não precisa devolver, às vezes, ID. Às vezes, ali para pedir um extrato bancário ali na boca do caixa, você não vai precisar devolver o nome da mãe. Você não vai precisar botar devolver no papelzinho o endereço do usuário. Não. Mas esse dado sumiu do Itaú? Não, ele ainda está lá. Só que existe um DTO ali, existe uma máscara que vai devolver apenas o necessário. O DTO tenta entender dessa maneira. A gente vai pegar o nosso model, que é exatamente esse aqui, e devolver apenas o necessário. No nosso caso aqui, é basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem um model só com duas coisas, com valor e com data e hora. Mas se tivesse valor, data e hora e endereço, eu vou precisar devolver o endereço para o usuário, sei lá, para ele pedir o extrato? Não. Tá ligado? Não vou, só data e hora. Acabou. Data, hora e valor. É isso que ele precisa. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem DTO porque não entendem na vida real. Pensa no DTO, lembra sempre do exemplo do caixa eletrônico. Apesar do Itaú ter todas as suas informações, sabe, até seu tipo sanguíneo, quando você pede um extrato bancário, quando você pede um recibo ali do caixa eletrônico, ele só vem as informações que você precisa naquele momento. Isso é um DTO na vida real. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu não vou querer passar tudo, então uma boa prática é a gente sempre trabalhar com DTOs. Então a gente vai trabalhar aqui construindo um DTO. E não vai ser, obviamente, o transação. A gente não vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar com, sei lá, transação request. Transação request. Vai dar um erro, obviamente, porque isso aqui não existe. Mas a gente pode vir aqui, botão direito, novo Java File. Vou criar um Java Class e eu vou criar aqui o transação request. Porque o transação request vai ser um DTO. Eu poderia chamar de transação DTO? Pode também, não tem problema nenhum. E ele vai ser
um DTO para o nosso model, o nosso domínio de transações. E o que ele vai ter? Exatamente a mesma coisa. No nosso caso, como eu falei, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa porque é um exemplo muito enxuto. Mas em aplicações reais você vai ocultar muita coisa no seu DTO, porque nem sempre você vai precisar devolver todas as informações que ali tem. Tá bom? E já criado o DTO, voltamos para o controller e aqui já está aqui importado transação request e a gente pode trabalhar a partir daqui. E o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente não precisa validar. Para validar, não é uma regra, mas é uma boa prática você sempre separar suas regras de negócio dentro do seu service. Então a gente pode criar aqui uma nova classe que a gente vai chamar de transação service. Eu já dei uma olhada e parece que ele não cobra nenhum tipo de nomenclatura para isso, para service. Embedar isso daqui com o quê? O @service. Por quê? Porque ele é uma classe de serviço. Uma vez embedado aqui com uma classe de serviço, o que a gente vai precisar fazer? Criar as nossas regras de negócio a partir daqui. Qual regra de negócio eu quero criar? Vou criar um método chamado validar transação. E esse método validar transação, ele vai fazer da seguinte, ele tem que ter tipo. Ele tem que ter um tipo, pode ser void, porque ele não precisa retornar nada. Mas esse método validar transação, a gente fez aqui o validar transação. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar para ele a transação que ele vai validar. Então a gente pode procurar aqui transação request, e a gente vai chamar isso daqui de transação request. Cacete. De transação request. E a gente já pode chamar isso lá no service. Por enquanto ele não está validando nada, mas a gente vai fazer as validações. Podemos fechar isso aqui, vamos voltar no nosso controller. E aqui no nosso controller a gente pode chamar esse método que a gente acabou de criar, que é validar a transação. Vamos lá, vamos chamar esse método aqui. Ele vai ter que ser antes do return, então a gente vai botar o validar transação. O validar transação, ele é um método que ele existe, mas ele não existe nesse contexto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma injeção dessa dependência. Existem algumas maneiras de você injetar a dependência. Existe a diferença também da injeção de dependência e inversão de dependência, que a gente já falou em outros projetos. Mas vamos lá, o que é injeção de dependência? É basicamente o controller, ele sabe que existe algo lá no nosso service que a gente está tentando se referenciar, que é, por exemplo, validar transação, que é esse métodozinho aqui. Só que ele não consegue ter acesso a ele. Então, basicamente, a gente precisa dar um contexto para o nosso controller de que tudo que vem do service pertence a ele também. E existem algumas maneiras da gente fazer isso. A primeira é a gente chegando aqui, private, qual é o nome que a gente colocou? Transação service. A gente vai chamar isso daqui de transação service. Perfeito. A primeira maneira que a gente pode fazer é assim. Só que a gente vai ter que injetar a dependência via construtor, que normalmente a gente faz isso quando trabalha com diferentes arquiteturas que tem um pouquinho mais de sensibilidade a coisas externas. Então, por exemplo, se você já trabalhou com arquitetura hexagonal, arquitetura limpa, você sabe que a gente evita trabalhar com, por exemplo, o Lombok, porque o Lombok ele basicamente não faz parte do Spring. Então, a gente faz via construtor. Você inicializa um construtor e é isso, vai funcionar. Ou você pode usar o Lombok e colocar o auto-wired. Qual a diferença prática de usar o auto-wired para o construtor? Prática? Nenhuma. Mas a gente pode ter um problema no desempate desse desafio aqui, que é a parte de testes unitários. Quando a gente está falando de auto-wired, a gente vai dar um probleminha quando a gente estiver lidando com testes. Pode ser que esse problema aconteça, pode ser que não aconteça. Como eu disse, está sendo tudo feito aqui junto com vocês, então eu não sei se vai dar esse problema. Se der esse problema e eu lembrar, eu vou mostrar o porquê o auto-wired complica na hora dos testes unitários. Beleza? E a gente vai validar a transação. Então o controller agora ele já tem acesso à nossa coisa. Só que ele não está validando absolutamente nada. Inclusive a gente não está retornando nada, a gente não está fazendo nenhum tipo de verificação aqui, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai ter que fazer alguns tipos de verificação. Por exemplo, valor maior ou igual a zero. Valor maior ou igual a zero. Data menor ou igual à data de hoje. Vamos lá. Valor presente, data e hora presente. Tá, a data e a hora tem que estar presente e o valor presente também. Então são essas validações. Quando a gente está lidando com Java, e aí vem um negocinho que você tem que saber. Cara, tudo que você aprendeu aqui no batismo de Java, tudo que você aprendeu sobre Java básica, às vezes você acha que não vai usar em lugar nenhum. Mas quando a gente quer fazer condição, cara, o que a gente usa quando a gente quer fazer condição? A gente usa o famoso if else, cara. Então a gente vai usar if else para tudo quanto é lugar. Então a gente usa if
que vai acontecer, aqui no caso está true, mas if vai quando tiver um tipo de validação, vai acontecer, ou então a gente usa else. Simplesmente isso. E aqui as nossas validações vão poder ser feitas desse coisa. Então a validação vai ser aceita caso o valor seja maior ou igual a 0. Essa é a primeira validação que a gente vai fazer. Se o transação, opa, botei errado aqui, transação request, ponto. Aqui a gente vai acessar o quê? A gente vai acessar os nossos getters e setters, que a gente tem de data e hora e a gente também tem de valor. Como é que a gente tem data e hora, a gente tem de valor? Como é que a gente tem esses getters e setters? Lembra que a gente usou lombok? Então, muitas vezes você vai se perdendo porque você tenta usar atalhos e você não sabe o que você está fazendo. Aqui, ó, a gente usou o data. O data ele vai criar arroba, é a mesma coisa aqui, ó, arroba getter, getter, e o outro arroba setter. É a mesma coisa. Mesma coisa, é igualzinho, tanto faz, tá ligado? Aqui a gente vai usar o data. Perfeito. Então, os getters e os setters estão vindo de lá. Então, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai pegar o transação, vai pegar o valor. Então, o valor ele tem que ser maior ou igual a 0. E aí vem também a aula que a gente teve, se eu não me engano, de comparadores. Um dos comparadores que você pode fazer, que você pode achar que você vai fazer, é o igual. O igual ele não significa igual na programação, tá ligado? O igual, ele significa igual na programação, mas nem tanto nesse caso. Uma coisa que a gente pode fazer é usar um método próprio do Java, que o Java fornece pra gente, e a gente vai usar aqui um big. Lembra que a gente está usando Big Decimal? E aí vem o lance da gente trabalhar com tipos de dados de precisão. Big Decimal, ponto, 0. Então, lembra, por que o Big Decimal é igual a 0? Por que a gente trabalharia com Big Decimal? Se a gente estivesse trabalhando com Double, a gente não conseguiria fazer esse tipo de comparação aqui. Esse tipo de comparação, ele só serve quando você tem bem explícito todas as casas decimais possíveis. E isso vai ser feito com Big Decimal. E é por isso que a gente usa Big Decimal para juros, mora, valores monetários, juros compostos e por aí vai. Dinheiro de maneira geral. Então, se ele for igual a 0 ou o valor tem que ser maior ou igual a 0, tá? Então, se ele for menor do que 0, essa transação não é válida. Então, a gente pode colocar aqui, ó, transação não é válida. Valor menor ou igual a 0. Se o valor for menor ou igual a 0, a transação não é válida. E aí a gente trabalha com exceptions. E aí vem um tópico aqui que é pedido ali dentro do desafio, que se você for olhar no próprio README do desafio, ele fala bastante sobre exceptions, a gente trabalhar com exceptions. E uma coisa que a gente pode fazer aqui é literalmente jogar uma exception. E quando a gente fala jogar, a gente fala esse termo jogar porque quando a gente lida com exceptions dentro do Java, dentro de programação, a gente tem a palavrinha chamada throw, que é jogar. Então, se o valor for igual ou menor do que 0, jogue. Então, a gente tem o throw, a gente vai jogar um throw, uma nova instância, então joga uma nova instância do illegal, por que não está completando? Porque eu coloquei aqui coisa fora da coisa. Acontece. Vamos lá, agora vai. Illegal, acontece esses erros qualquer um. Argument exception. Vamos lá, a gente vai jogar uma nova exception. E a gente simplesmente vai falar, aqui ele está esperando uma string, que a gente vai passar para o usuário, então caso o usuário passe lá no corpo da requisição um valor, por exemplo, 0, ou um valor menos 10, isso não é uma transação válida. Então colocar erro, válida. Transações devem ter valor maior do que 0. Vamos lá, se, aí a gente pode pegar tudo igual. Transação, request, ponto. Agora o que a gente vai fazer? A data tem que ser a data menor ou igual à data de hoje. Então eu tenho que pegar a data de hoje, e o cara não pode botar uma data no futuro. Então, vamos botar que a primeira validação é a transação não pode ter uma data maior do que o hoje. E a gente consegue fazer isso também com o método do Java. A gente vai chegar e a gente tem já no próprio método built-in do Java um isAfter e o isBefore, que ajudam a gente pra cacete. E eles vão devolver booleanos. Então, basicamente, o que a gente está perguntando aqui é, bom, a data que está na minha hora ali, do meu request, do meu DTO, ela
vai ser igual à data de agora? Vai ser maior do que a data de agora? Vai ser menor do que a data de agora? E ele vai responder true or false, entendeu? Verdade ou verdadeiro ou falso. Então vamos lá, a gente tem o is after, o is before, a gente pode botar o is after para a gente fazer a primeira validação. Então vamos lá, como é que é essa validação? Do mesmo jeito, a gente vai usar o mesmo tipo de dado, offset, date, time, e a gente tem já, você vê que eu só escrevo aqui, já aparecem vários métodos para mim. A gente vai usar o offset date time, a gente vai usar o... Cadê? Só que você vai ver alguns tipos aqui. A gente vai ter um que vai comparar com a data de agora e a hora de agora, perfeito. E a gente vai ter outro que vai comparar com o relógio e a gente vai ter um que vai comparar com a zona, que a gente vai ter que passar a zona. E essa tipo de validação a gente vai fazer mais para frente, mas por hora a gente vai colocar só com um now. Essa hora, ela não pode ser depois da hora de agora. Então, se agora, por exemplo, sei lá, 1h43, o usuário não pode enviar na requisição dele que o Pix dele, que a transferência dele foi feita a 1h57. Por quê? Porque essa hora é depois da hora que eu tô agora. Então, isso vai validar já pra gente. Mas caso isso aconteça, a gente vai fazer a mesma coisa. Throw new illegal exception. Só que aqui, ao invés de erro, isso não é uma transação válida, eu posso colocar. Se não é uma transação válida, botar aqui, por exemplo, erro erro na data da transação. Então, já fiz 2 tipos de validação das 4 ou 5 possíveis que ele pede ali para a gente fazer. Eu já fiz a validação do valor da condição do valor, e eu já fiz também a validação aqui, cadê? Validação do valor, a data e a hora ainda não, mas não pode ser no futuro, acabei de fazer. O valor maior ou igual a 0, fiz, e a data que não pode ser no futuro, eu fiz também. Para você fazer qualquer data no passado é mais simples, teoricamente não precisa de nenhuma validação. Então a gente já poderia dar por completo isso daqui. E eu vou deixar para você, para mim terminar essa aula aqui, as 2 últimas validações. Faz uma validação de valor. O valor, ele é obrigatório estar lá. Então a gente vai ter que ter um outro if para o valor. E também a data e a hora, ela é obrigatória estar lá. São validações que a gente pode fazer via annotation, se a gente quiser. São validações que a gente pode fazer dentro do service. Já que a gente está dentro do service, a gente pode fazer dentro do service. Entendeu? Data e hora está presente. Então bota aqui a data presente. Presente. Você pode fazer aqui direto no controller ou no service, você que sabe. E hora presente. São 2 validações que eu vou deixar como exercício para você fazer. Por essa aula é isso. Estou cansado pra caramba de falar. Até a próxima e tchau! Usar dentro do Java, eles são built-in. E o que é um método built-in que eu já vim falando de algumas aulas? São métodos que, cara, você não precisa fazer nada, você não precisa importar absolutamente nada. Eles vêm diretamente do pacote da JDK, eles vêm diretamente do Java para você. Você vai poder usar todo o pacote de ferramentas para comparar, para você validar. Então, a maioria das validações que a gente fez na última aula foi usando métodos built-in. E a gente vai dar uma passeada sobre isso e vai continuar um pouco dessa aula. Por quê? Porque a gente precisa terminar aqui algumas validações e a gente vê se isso aqui está funcionando de alguma maneira. Se a gente for dar uma olhada aqui no nosso Notion, a gente precisa fazer a validação de data e hora presente. Isso eu deixei para você fazer. E outra coisa, a gente precisa também botar as respostas esperadas. Se o usuário cria a nossa aplicação sem nenhum tipo de erro de validação, vai dar 201, se ele faz um post. Isso já estava dando certo porque a gente não estava com validação nenhuma. Agora que a gente está com validação, se der erro, eu quero que devolva o erro 422. Lembrando, eu vou voltar para fazer essas validações, mas eu vou deixar mais um tempo para você tentar fazer. Belezinha? Então, bora lá para mais uma aula aqui, porque a gente precisa lidar agora com as validações e ver se elas estão funcionando. Vamos lá. Tá aqui para você fazer as 2 outras validações, mas por hora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu controller. Deixa eu ver aqui, tá dando errado, porque esse aqui precisa vir do service, então transação. Pode só chamar de service também. Service. É melhor deixar transação service, né? Acho que é melhor deixar transação service. Para manter o padrão, né? Já que é um teste técnico. Então, a gente colocou aqui, puxou isso daqui lá do transação service, belezinha, ele tá validando. Só que o que a gente vai precisar fazer? Bom, esse daqui é a requisição. Se a gente vier agora no Postman e fizer uma requisição, provavelmente a gente vai ter erro nenhum. Por quê? Porque a gente precisa fazer um negócio que a gente chama de try-catch, que é o seguinte, a gente vai tentar fazer essa requisição, caso ela dê errado, a gente vai capturar esse erro e mostrar esse erro para o usuário.
E aí, ou mostrar um status diferente para o usuário. No nosso caso, o desafio técnico pede para que seja mostrado um status de erro 422. Se a gente voltar aqui no nosso Notion, ou então vier no README, você vai ver que é pedido que o status seja 422. Cadê, ó? Não, aqui é extra. Aqui, ó. Como a resposta espera do endpoint? 201, criado, já foi feito. 422, unprocessed entity, que significa o quê? Sem nenhum corpo, nenhuma validação. A transação não foi aceita por qualquer motivo. Um ou mais critérios de aceite não foram atendidos. Quais são esses critérios? Aqueles if e else que a gente fez, que foram as validações que a gente fez. Então, a gente vai testar agora isso daqui. Então, a gente vai fazer um try-cat. E eu vou fazer uma aula também separada sobre try-cat. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o try e chamar, aqui a gente abre a coisa, e aqui embaixo, aqui fora, a gente vai botar um cat. A gente vai fazer essa validação, e qual é a validação? A gente vai pegar essa validação aqui. Então, a gente vai tentar fazer essa validação. Try significa tentar. Então, dentro desse bloco aqui, a gente vai tentar fazer essa validação. Vamos lá. Então, o try, ele vai tentar fazer essa validação. Se todas as validações passarem, a gente pode pegar até esse return aqui e colocar aqui. Ele vai retornar que foi criado, status 201. Só que, caso dê algum erro, a gente vai jogar aqui, ó. A gente vai jogar um illegal exception, que eu posso chamar de exception ou de sei lá, posso chamar de exception, tanto faz. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar também, só que a gente vai retornar conforme eles pediram lá. A gente não vai retornar um status criado, a gente vai retornar um status de erro. A gente pode procurar o mesmo nome, ó. Ponto unprocessable entity. E o unprocessable entity é a mesma coisa, bota o ponto build. Então, quando a gente, é um possível erro, quando a gente fizer a requisição, caso dê tudo certo, ele vai tentar fazer aqui essas validações, as validações dando certo, eles vão retornar 201. Dando alguma coisa errada no nosso processamento, vai ser 422. E ainda tem outro tipo de validação que a gente vai ter que fazer também. Então, na teoria, ele vai tentar usar esse bloco de código aqui primeiro, que é validando tudo que a gente já construiu lá no service. Então, ele vai validar aqui se o valor é maior ou igual a 0 e se a data é maior do que se a data é menor ou igual à data de hoje. Se for maior, não vai poder. Então, a gente já tem essas duas validações. As outras duas eu deixei por sua conta. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente vai tentar agora rodar essa aplicação aqui para ver se o código ele vai estar funcionando, entendeu? Na teoria, se a gente mandar ali uma requisição certinha, o nosso servidor ele vai devolver status 201 para a gente. E a gente vai tentar fazer uma requisição errada também para ver o que vai acontecer. Vamos lá? Então, rodei a minha aplicação. Agora eu vou direto lá no meu Postman e eu vou fazer a mesma requisição do tipo post. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou replicar a transação que eu já tinha feito, que é sem nenhum corpo. Então, vou enviar, vamos ver o que vai acontecer. Pode dar erro também, mas deu bad request. Deixa eu ver. E por que ele deu esse bad request? Porque não existe nenhum tipo de validação se o corpo da requisição está ou não preenchido. E ele vai, por padrão ali, ele vai falar, ó, tem alguma coisa errada, você não fez o corpo da requisição, não preencheu o corpo da requisição. Então, ele é obrigado a mandar no corpo da requisição. Por quê? Porque se a gente vier no nosso código, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Eu subi minha aplicação novamente, mas se a gente vier no nosso código, se a gente for analisar aqui o que está acontecendo, a gente vai ver que aqui no nosso controller, olha o que a gente fez, a gente botou aqui um request body. E por a gente ter colocado esse request body, ele já é uma validação por si só. E ele é obrigado a mandar no corpo da requisição algo que se pareça com o nosso model, o nosso domain, o nosso DTO. Então, basicamente, ele deu um erro por conta dessa annotation aqui. Então, esse é o erro que deu. Mas se a gente for agora lá no Postman, chegar aqui em body e criar um novo body, colocar aqui, ó, raw, e a gente colocar aqui no corpo da requisição o valor e uma data, vamos ver o que vai acontecer? Eu botei aqui a data de 2020, a mesma data que estava lá no nosso Notion, eu coloquei aqui, vamos ver. Agora a gente vai enviar e deu 201. Por quê? Porque datas passadas eu posso fazer essa data de 2020. Mas agora, será que a validação está funcionando? Se eu botar aqui a data de 2027, será que vai funcionar? E ele deu
422, não, ó, unprocessable entity. Então ele não consegue fazer essa requisição, porque segundo a nossa validação, a data não pode ser depois da data atual. Então a validação está sendo feita onde? Lá no nosso service. Então se a gente vier aqui no nosso service, o que vai acontecer é, o service está aqui e a validação, deixa eu dar uma diminuída aqui, a validação está aqui, ó. A data não pode ser depois. Se for o is before, aí a história muda. Agora, a data não pode ser depois da data atual. Como a gente está em 2026 e eu estou fazendo uma transação para 2027, ele automaticamente ele já vai bater no meu controller, ele vai tentar fazer esse try. Como não passou na nossa validação, ele vai simplesmente fazer um catch e jogar aqui o unprocessable entity. Então, por este motivo, a gente está terminando essa aula porque a gente fez basicamente todas as validações possíveis de serem feitas aqui. Deixa eu só dar até uma olhada aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que passou batido. Vamos aqui. A gente basicamente fez o do 201, fizemos o 202. A única coisa que falta é o 400, o bad request. Mas, na verdade, ele já está basicamente funcionando. Por quê? Caso o usuário passe um negócio errado, por exemplo, um body vazio, ele já vai dar o 400. A gente pode fazer uma validação manual para isso aqui também. Mas, de maneira geral, a gente já completou todas as respostas esperadas do servidor. E o que você precisa fazer agora, para a próxima aula, como um desafio, é tentar fazer as validações de valor e de data e hora, que ela tem que estar presente. Por mais que a gente esteja lá no request, é sempre bom a gente fazer um double check, usar isso na nossa regra de negócio dentro do service. Belezinha? Então eu vou ficar deixando como desafio para você, mais uma vez, fazer a validação de valor, data e hora. E para a próxima coisa, a gente já está fazendo aqui a implementação do criar controller, criar service de validação, e a gente vai precisar fazer o seguinte, armazenar a transação em memória. Sabe por quê? Porque um dos problemas que a gente vai ter que enfrentar é, a gente vai ter que fazer a estatística dos últimos 60 segundos. Então a gente vai ter que guardar por 60 segundos aquelas transações. A gente precisa saber quais transações aconteceram em 60 segundos. Então a gente precisa persistir sem uso de banco de dados, só usando memória. Isso a gente vai fazer na próxima aula. Tchau! Bora lá, para fazer esse desafio aqui um pouquinho mais dinâmico, a gente vai dar uma acelerada aqui, porque a gente tem muita coisa pra gente fazer aqui. Se a gente for dar uma olhada, o que a gente precisa fazer agora? Corrigir esse problema aqui do bad request, que apesar de estar sendo validado ali pelo annotation, a gente tem que fazer isso daqui na mão, vai ser cobrado. A gente vai ter que fazer a funcionalidade de apagar todas as funções, as transações, ajeitar essa última resposta aqui que a gente tem que dar, o erro 400, status 400, bad request. A gente tem que começar a armazenar as transações em memória. Então a gente vai ter que fazer uma lista ou um queue, então trabalhar com estruturas de dados. Bastante do que a gente trabalhou lá durante o batismo de Java, bastante do que a gente trabalhou sobre Big O. Então a gente vai ter que ter uma noção, cara, será que a gente vai ter um grande volume de dados? Então a gente vai usar muito do que a gente já aprendeu. Então bora lá que tem muita coisa pra gente fazer. Cara, vamos começar por onde? Se a gente tem que persistir os nossos dados, o que a gente faz? A primeira coisa é trabalhar com um repository. Você pode estar pensando, pô, Fescão, mas peraí, a gente não mexeu no JPA. Vamos criar primeiro aqui, ó, transação repository, só para manter o padrão do nome. Transação repository. Criei aqui. Normalmente, o que a gente faz? Pô, o repository é uma interface que a gente vai dar um extends, a gente vai estender... interface. Que a gente vai estender ao JPA e blá, 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 blá. Todo mundo sabe disso. O problema é o seguinte, nesse nosso caso, é explicitamente pedido no nosso README que a gente não use nenhum tipo de banco de dados e que não faça nenhum tipo de persistência em Docker, uma persistência no Postgres da vida, um H2. Tem que ser tudo em memória. Então a gente vai ter que fazer basicamente aqui um banco de dados em memória, na mão. Então isso aqui pode continuar sendo uma classe. E o que a gente vai ter que fazer aqui? Eu botei classe. E o que a gente vai ter que fazer aqui? Bom, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas aqui. A gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que salvar os dados em uma lista. Isso é pedido. Outra coisa que a gente vai ter que fazer é apagar essa lista depois de 60 segundos.
E também outra coisa que a gente vai fazer, seguidos não, segundos. E outra coisa que a gente vai fazer, que é pedido também, é uma rota de deleção. Então, apagar todas as transações da lista. Então, isso são 3 coisas que a gente vai ter que fazer. E por que a gente vai fazer isso aqui dentro do repository e não lá no service? Porque, teoricamente, isso aqui não vão ser regras de negócio. Vão ser regras para persistência de dados. A gente vai persistir por 60 segundos? Vai. Então, é dentro do repository. O que a gente pode fazer? Cara, vamos começar aqui com tudo de salvar os dados dentro de uma lista. A gente pode criar aqui uma coisa pública, um método público, salvar dados. Ou só salvar dados, para manter a consistência. Salvar dados. Esse daqui vai ser void. Não, vai ter que retornar alguma coisa? Não, vai ser void. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é limpar dados. Outro método de limpar dados. E o outro aqui vai ser delete. Então, a gente vai colocar aqui um public void deletar dados. Esses 3 métodos que a gente fez aqui, cara, vão ser 3 métodos necessários para a gente trabalhar e completar lá o que a gente está pedindo no nosso Notion. A gente vai ter que salvar em uma lista. Ele explicitamente pede para a gente salvar em uma lista ou um queue. E é exatamente o que a gente vai fazer isso aqui agora. Então, vamos voltar lá para o código. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai declarar aqui uma lista. Então, vai ser um list que vai receber o quê? Primeiro de tudo, a gente vai ter que passar aqui o transações, request, exatamente, eu vou chamar isso daqui de transações, ou pode ser, vou chamar isso daqui de lista de transações. Lista de transações, tá bom isso aqui. Lista de transações, e ele vai ser igual a uma nova instância, e aí a gente vai usar a estrutura de dados que a gente quiser. Pode ser um array list, pode ser um linked list, um queue. Ele indicou a gente fazer com queue ou com array list. Então vamos lá, um new array list. Perfeito. E ponto e vírgula que eu acho que ele vai reclamar. Isso aqui ele não está fazendo a importação, eu acho. Vamos importar aqui. Ele importou, beleza, parou o erro. E agora a gente já tem uma lista. As listas, elas já têm métodos built-in. Então, aqui, quando a gente está falando de salvar dados, a gente está simplesmente falando de pegar o que a gente vai fazer aqui no lista de transações, ponto, add. E a gente vai passar o quê? A gente vai passar um parâmetro. Qual é o parâmetro que a gente vai ter que passar? A gente vai ter que passar o transação request. Então, vamos lá, transação request, transação request, perfeito. A gente vai ter que passar aqui o transação request. Toda vez que esse método for chamado, a lista vai ser adicionado um transação request. Toda vez que esse método for chamado, vai acontecer isso. Aqui a gente pode fazer a mesmíssima coisa. Aqui a gente pode passar aqui também, aqui ó, como parâmetro, a transação request, né, no caso, e aqui a gente pode pegar aqui, em vez de add, a gente vai passar um clear. Cadê? Aqui é porque aqui é depois de 60 segundos, né? Então a gente pode deixar isso aqui por último. Tá, a gente pode deixar isso aqui por último, deixar o clear aqui. Então a gente já fez o deletar dados e o adicionar dados, porque é só métodos built-in do Java para trabalhar com a operação em estruturas de dados. Você já deveria saber, a gente já passou por várias estruturas de dados por aqui pelo curso. Agora vamos lá, a gente precisa fazer alguma coisa no service? Não. Onde a gente vai precisar fazer? Trabalhar aqui no nosso controller. Vamos para o controller. No nosso controller, o que a gente vai precisar fazer? Cara, a gente vai precisar, dentro desse bloco de código, assim que todas as validações forem feitas, a gente vai precisar chamar o transação repository, ponto, e adicionar o método aqui que foi de add? Qual foi o método que a gente colocou aqui, que eu nem lembro? Foi o... deixa eu ver... Foi o método de salvar dados. Então, a gente vai ter que procurar o salvar dados. Por que isso aqui está dando errado, cara? Porque a gente tem que injetar a dependência disso daqui. A gente não injetou a dependência ainda. Então, vamos lá. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer um auto wired.
transação repository, transação repository. Troquei a palavra, então injetei a dependência, auto-wired. E aí, vamos lá. Por que ele está dando erro aqui? Já não deveria mais dar erro. Será que fazer a importação aqui de novo? Repository, ponto. Não, cadê? Ponto salvar dados. Isso, vamos lá. Aqui a gente passou. Ele está falando aqui, nota statement. O que ele está dando de erro aqui? Aqui ele está dando algum erro, deixa eu ver. Ah, não, porque eu tinha implementado errado aqui. Então, como é que vai ser? Esse try, ele vai fazer primeiro a validação. Quais são as validações? O valor é maior do que zero, a data é menor do que a data futura, do que a data presente, não pode ser uma data no futuro. Deu ok? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa transação que a gente fez e adicionar numa lista. E aí ele vai retornar 201. Caso dê algum erro de validação, ele vai retornar esse daqui, que é o 422. E outra coisa que a gente precisa fazer também, aproveitando que está aqui, a gente pode copiar esse cat aqui, a gente pode só ajeitar a formatação dele, e aqui a gente vai poder colocar, não esse daqui, unprocessable entity, a gente pode colocar o bad underline request, que ele também vai falar o erro 400, status 400, que foi bad request. Vamos lá, certinho. Aqui ele vai dar um erro por quê? Porque toda vez que você for fazer uma exception, a exception não pode ter o mesmo nome e não pode ser a mesma exception. Essa exception aqui de illegal argument, ela já está sendo usada. Então aqui a gente pode usar uma exception genérica chamada exception, que isso aqui é genérico. E a gente pode chamar isso aqui de por exemplo. Tá ligado? E vamos ver se vai dar algum erro ainda. Aqui ele está dando algum erro no return, ponto. Bad, será que não importou direitinho? Bad request. Que ele está dando algum... Ah, ele está dando um erro porque tem dois coisas. Agora vai. Ele deu um erro ali porque tinha dois brackets. Então, fechou aqui. A gente tem agora o status 400 sendo chamado e a gente também tem a nossa transação sendo salva em uma lista. E se a gente for parar para prestar atenção, o que vai acontecer em ordem? Vai acontecer a seguinte coisa. Vamos lá. Primeiro de tudo, vai ser tentado acessar esse try aqui. Então vai ser tentado passar em todas as validações. Uma vez que passou, a transação vai ser salva na nossa lista. Uma vez salva, vai retornar um status 201. Caso dê algum erro de validação, vai ser retornado no status 422, que é exatamente esse trecho de código aqui, esse cat. Caso não seja um erro de validação, seja qualquer outro tipo de erro, por exemplo, o usuário não passou o body, o que vai acontecer é que vai ser retornado um erro 400. Então a gente já tem tudo mapeado, a gente pode testar isso daqui, mas antes de testar, vamos simplesmente chegar aqui e ver lá no nosso Notion se tem alguma coisa antes da gente rodar esse código aqui. Vamos aqui no nosso Notion, e aqui no nosso Notion ele pede para armazenar a transação, beleza, já fiz, commit eu não fiz ainda, 400 de bad request, já está feito, e apagar todas aqui, funcionalidade já é do delete. A gente pode fazer isso daqui. Inclusive, a gente pode fazer isso daqui agora, para falar a verdade. Mas primeiro vamos só testar aqui para ver se essa funcionalidade toda aqui está funcionando. Esse trecho de código inteiro aqui está funcionando. Salvei. Vamos lá. Agora vamos no Postman. No Postman, o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui um localhost, uma transação com data de 2025. Então é uma data ok, porque pode ser uma data no passado. Então vou botar até 2022 aqui. Ele vai dar 201. Vamos ver? Opa, ele deu 400, status 400. Ah, por quê? Porque eu só passei a data. Aí, ó, já tem aqui. Ó. Por que deu o status 400? Por quê? A primeira parte do código é o try, então ele não passou na validação. Só que a segunda parte do código, que é o primeiro cat, ele fala exatamente para a gente fazer o seguinte, procura aí qual é o erro de validação e bota aqui que é um erro de validação, mas não foi um erro de validação. Foi um erro que estava dizendo que eu não botei ali, deu algum erro diferente, porque eu não passei o valor. Eu preciso passar o valor para a gente ter um status correto. E 0,4 centavos. Opa, R$11,04. Botei ponto e vírgula sem querer. R$11,04, vamos lá. E agora ele deu 201. Então agora ele passou por todas as validações,
salvou na minha lista e também fez o seguinte, ele devolveu 201. Se eu tirar isso daqui, o valor, por exemplo, ele vai dar 400. E se eu fizer o seguinte, passar uma data que não existe ainda, na verdade, uma data muito à frente, sei lá, 2032, ele vai dar 422. E se eu passar aqui, ó, voltei para 2022. Vamos lá, 2022. E se eu passar aqui um valor negativo, menos R$11, será que vai dar erro? Deu 422. Então, todas as nossas validações foram completamente feitas aqui em uma aula, bem puxada essa aula, bem mais corrida, mas foi uma aula maneira para a gente trabalhar um pouquinho ali como é que a gente realmente trabalha em grande escala ali, seguindo uma lógica. Lembrando, esse Notion aqui, ele te ajuda a seguir uma lógica para você pensar, entendeu? Então, o que a gente precisaria fazer a partir de agora? Deixa eu só trocar aqui para o coisa, cadê o Safari? O que a gente precisa fazer a partir de agora? Agora, a gente vai terminar essa aula aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer o ending point de deleção. E esse ending point de deleção vai literalmente chamar aquele coisa que a gente já fez, aquele método que a gente já fez lá no nosso repository. Então, como desafio, eu deixo para você fazer um ending point de deleção. Eu vou colocar aqui um public void deletar. E esse deletar, ele vai ser, você vai ter que trabalhar com ele, porque ele está aqui no seu controller, ele vai ser uma rota de deleção, ele vai precisar de uma annotation para trabalhar, para a gente trabalhar. Então, faça as annotations precisas, chame o método do repository, corrija aqui, vê se o repository está certo aqui. Então, a gente vai ter que chamar esse método de deletar dados e testa no teu Postman, porque na próxima aula a gente se vê por aí. Grande abraço, grande beijo e tchau!